Olá pessoal, esse é um vídeo de estudo das mensagens dos mentores. Nós estamos estudando mensagens ainda do ano de 2020. Essa é a live de número 10 e na internet está o título Vida no Mundo Espiritual. E eu estou falando bem pausado porque eu já tentei fazer um take anterior desse trecho e acabei lendo o trecho da mensagem número 11. E eu gosto de mencionar essas coisas para dar um tom de ao vivo assim, para os nossos vídeos aqui. E a gente sempre tem essa espontaneidade, né? Porque tem muitas lives que são ao vivo mesmo. E para me ajudar nessa tarefa aqui, a nossa companheira Vânia, do Rio de Janeiro. Tudo jóia contigo, Vânia? Tudo bem, vocês, pessoal? Tudo bem, Robson? Rio 40 graus, fervendo, bombando. Quem pode ir à praia deve estar na praia essa hora. Mas vamos que vamos. Vamos lá. Aqui também muito calor, acho que por isso que eu estou cometendo esses erros aqui na gravação. Os neurônios estão fritando. Estão fritando. Mas eu ouvi dizer que na praia, quando é assim, dá uma sensação de calor muito maior, não é não? Olha, eu não sou muito frequentador assíduo de praia, não. Mas, para mim, que eu sou muito branquinha e muito sensível, dá sim. A sensação de calor é bem maior. A não ser quando está ventando. Lá na Barra da Tijuca, como venta bastante, aí já alivia um pouco. Talvez mas é melhor. Eu não sou frequentador assíduo de praia, não. Eu sou a praia de bebê. Chego na praia às 7 da manhã, 10 horas eu estou indo embora. Assim que é bom mesmo. Eu vou passar então um trecho da mensagem e logo depois as nossas considerações sobre ela. Saudações, energética. Vos trago uma vez mais do mundo espiritual. Boa noite a todos. Que a luz, que a paz e que o amor possa nos envolver nesse instante. E agradecidos somos pela presença de Deus ao nosso redor. Este Pai Altíssimo que não nos abandona em momento algum. Por mais que a vida espiritual esteja praticamente comprovada pela ciência, pelas religiões, ainda nós, que vivemos momentaneamente sob os efeitos do véu do esquecimento, temos uma dificuldade de compreender os dois mundos. Para isso, essa falange luminosa organiza, prepara e envia para a humanidade inúmeras obras e relatos da existência e da vida espiritual. Porém, como não se perguntar, nós, enquanto encarnados, trabalhamos, choramos, acordamos, trabalhamos, nos cuidamos, e assim sucessivamente. O que a espiritualidade faz quando atinge um nível já não mais necessário para as rodas reencarnatórias? A resposta é muito simples, meus queridos filhos. O universo encontra-se em constante transformação. Aquilo que vivemos agora já não existe mais. Sim, falamos de velocidades muito mais rápidas do que tudo que possamos imaginar. Porém, na estrada evolutiva, deixamos muitas marcas. Estas marcas, elas são os sinônimos aos quais nos ligaram a situações, a ambientes, a locais e a seres. Então, encontramos no nosso círculo, que é imenso, gigantesco,
porque muitas e muitas reencarnações se passaram. Muitas e muitas famílias foram formadas. Famílias pequenas, famílias grandes, amigos, colegas, familiares, parentes distantes. E vamos criando esses laços. E vamos nos afinizando com estas pessoas, com estes seres. Então, chegamos no mundo espiritual e nos deparamos com a primeira contradição daquilo que havíamos aprendido. Ou sentamos do lado direito, ou sentamos do lado esquerdo de Deus Pai Todo-Poderoso. Ou vamos para o paraíso, ou vamos para o fogo do inferno. Então, criamos dentro de nós raízes profundas de apenas uma divisória de positivo e negativo. Porém, o universo não é assim. Por mais que o negativo exista, o positivo é milhões de vezes maior. E é essa parcela amorosa do universo é que permite que o ser trabalhe incessantemente nos resgates espirituais, nas edições e nas escrituras dos livros. São inúmeros e inúmeros irmãos escrevendo mensagens, textos, e sendo deixado para o momento oportuno para ser transcrito para algum encarnado ou para muitos encarnados, como as obras literárias. Puxa, que trecho, não é? Quer começar comentando primeiro? Esse trecho aqui ele já começa, né, na própria saudação dele, né? Ele reforça o que foi dito na live anterior pelo Lázaro, que o Pai não nos abandona nunca. Ou seja, a gente tem que absorver essa verdade, né? Porque no momento da dor, do sofrimento, que as coisas não estão muito bem, a gente acaba achando que foi abandonado, coisa que não é verdade. Né? Nós é que não conseguimos, às vezes, perceber o auxílio que estamos recebendo. Né? E aí ele começa falando, né, da vida, né, que já foi comprovada, né, pela ciência e religiões, que a vida espiritual existe, né, embora cada um interprete ou coloque de uma forma diferente. Né? A maneira de explicar talvez seja diferente, dependendo da religião. A ciência eu nunca me aprofundei muito em saber, mas as religiões explicam às vezes de forma diferente. E a gente tem essa dificuldade, né, que ele fala, de compreender os dois mundos. Porque eu penso que pessoas que, por exemplo, têm uma mediunidade mais ostensiva, que conseguem enxergar o outro lado da vida, coisa que eu não tenho essa capacidade, conseguem ter uma dimensão melhor, né, do que existe no plano físico e do que existe no plano espiritual mesmo, não vendo tudo, claro. Mas pelo menos consegue distinguir as duas realidades. Né? E a gente que não tem essa capacidade, às vezes só a percepção das presenças à nossa volta, mas não a visibilidade, a gente tem essa dificuldade. E há pessoas que às vezes não conseguem nem ter a percepção, né, dos irmãos que estão próximos a nós. Então ele comenta sobre isso, né, da dificuldade da gente entender que vivemos em dois mundos, na verdade, né, o físico e o espiritual. Né? Aí ele fala, né, da nossa vida do dia a dia, trabalhamos, etc, né, a nossa vida da rotina, e ele faz a pergunta de o que o espírito faz quando não precisa mais reencarnar. Né? O espírito tem a tendência a evoluir até um determinado ponto em que já não é mais necessário estar num planeta encarnado. Aí ele fala, né, que a resposta é simples,
que é sempre uma transformação, ou seja, ele não deixou claro aqui para mim o que acontece lá nesse momento, mas ele fala, né, das vidas e vidas que vivemos, que a gente cria, né, uma série de laços, uma série de uma rede, né, espiritual com nossos irmãos, espíritos e tudo, que a cada encarnação vão sendo nossos familiares, nossos colegas, nossos amigos, e com quem a gente tem que passar, às vezes, alguma encarnação para poder fazer reajustes, porque nem todo mundo faz só as coisas certas, a gente também comete erros, e a gente vai caminhando, né? E ele fala, né, da crença que existe, da gente, daquela crença dupla, né? Vai sentar do lado direito ou do lado esquerdo do pai? Vai para o inferno ou vai para o paraíso? Ou seja, cadê o meio termo nessa história? Não existe um caminho do meio que a gente possa trilhar, né? Então, essa crença é a crença que está mais arraigada na humanidade, principalmente na humanidade ocidental, né? Que o cristianismo vem colocando isso ao longo desde praticamente a instituição da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então a gente fica fixado nessa ideia e para onde eu vou? Pro inferno, para o paraíso, para o lado direito, para o lado esquerdo, né? E ele fala dos irmãos que trazem as mensagens que explicam que não é bem assim que funciona, né? Existe todo um processo de evolução, um monte de oportunidades, né? Errou numa, você vai acertar na próxima, faz uma programação, quer dizer, e aí ele fala dos textos, né, dos irmãos que vão trazendo, mandando os textos escritos, as mensagens, para que justamente a gente comece a compreender aquilo que nós não conseguimos ver, né? Aquilo que a gente não consegue ser palpável para nós. Foi esse o meu entendimento. É verdade, né? É um texto muito rico e que tem muitos fundamentos ali. Eu acho que o primeiro, como disse Vânia, começa nessa questão da ciência, né? Então, a ciência tem caminhado e a ciência ela não é homogênea, né? Porque existem os cientistas, assim como existem as religiões e os religiosos, né? E cada religioso está num ponto da trajetória e cada um defende uma coisa diferente. Na ciência também tem os cientistas e cada um tem um ponto de vista. Então não é como se a ciência tem um ponto de vista, né? Agora, a ciência, enquanto uma área do conhecimento que defende e utiliza a experimentação para poder afirmar, né, os postulados, as teorias, ela desenvolveu até hoje especialmente instrumentos materiais, né, que observa a matéria. Então, como ele observa a matéria, a gente ainda não tem essa possibilidade física, né, que seja consenso entre os cientistas de que a gente está vendo o mundo espiritual. Apesar de muitos acharem que sim, que a gente já consegue tirar fotos, gravações, né, e outras coisas que mediriam o que estariam observando o mundo espiritual, isso ainda não é um consenso. De qualquer maneira, o que o mentor Natanael está dizendo aqui é que tem uma grande pergunta que persegue a humanidade, né? Como é a vida no mundo espiritual? Existe vida depois que a gente abandona o corpo, né? E essa é a primeira coisa que uma mensagem como essa está tentando tocar o nosso coração e dizer assim: existe, nós estamos aqui, nós estamos tentando sinalizar para vocês de um modo muito claro, né? Que existe, nós somos a prova. A gente pode passar comunicações inteligentes, a gente fala de coisas que talvez só o seu íntimo saiba, a gente fala de coisas que talvez, né, está além da compreensão da humanidade encarnada. Então, como que vocês explicariam isso tudo, né? Quando as psicografias são direcionadas, né, para uma pessoa em específico, né, inclusive naquele trabalho todo que Chico Xavier fazia lá em Uberaba, realmente só coisas que passadas por uma terceira pessoa, né, vamos dizer assim, invisível,
é que ele poderia saber, porque ele não tinha como saber da vida daquela quantidade enorme de pessoas que estavam lá para receber psicografia, detalhes da vida de cada um, né? Então, isso já é uma grande prova de que alguém do outro lado sabe quem somos nós, né? Exatamente. E se a gente pensar que esse ensinamento sozinho já pode revolucionar a vida de uma pessoa, né? Imagina alguém materialista, que é descrente e que imagina que a morte é o final e que está mesmo, né, um pouco frustrado ou às vezes até revoltado com a realidade material, o quanto essa certeza pode ser consoladora e pode ser transformadora, né, de que não acaba ali, as pessoas que a gente ama, elas estão do outro lado nos esperando, né? Nós, apesar de termos muitas dificuldades, vamos ter outras oportunidades, né? Então Também. isso é para ser algo muito consolador, né? E no finzinho da mensagem ele começa a falar um pouco sobre como as outras religiões, especialmente o cristianismo católico, né, como disse Vânia, enxerga essa vida após a morte, e que eles estão tentando desmistificar essa visão, né, muito rígida de que existe um céu e um inferno e de que nós vamos lá ser classificados e que essa classificação não tem volta, né? Então, é uma outra Exatamente. coisa que é para desdobrar nossa esperança, né, Vânia? Se a gente não tiver a compreensão e a certeza de que existem novas oportunidades reencarnatórias, o inferno e o paraíso se torna definitivo, né? Porque seria uma vida só e no final balança, ou você vai para um lado ou você vai para o outro, entendeu? Mas não é colocado, né? A grande maioria da humanidade ainda não consegue compreender que há um caminho, né? Há oportunidades abertas para que você consiga, no final, né, de toda uma caminhada evolutiva que leva milênios, bilhões, sei lá quantos anos, nem faço ideia do tempo, a gente consiga chegar no paraíso, né? De certa maneira, né? Entendeu? Porque o Pai só quer o nosso bem. Ele não quer o nosso sofrimento, ele só quer o nosso bem. Ele quer que a gente cresça. Exato. Tem muitos livros, vamos dizer assim, mais contemporâneos, né? No sentido da época que foram ditados, não no sentido de ser um conhecimento mais novo, mas que defende que paraíso é um estado mental, né? Aquele estado mental em Sim. que a gente está em paz com a gente mesmo, em comunhão com Deus, né? E você veja que esse estado mental ele pode ser atingido mesmo que, né, no plano encarnado, no mundo material. Pode. Assim como o inferno também seria um estado mental, onde a pessoa se tortura horrivelmente por atitudes, pensamentos e etc. Se pensarmos assim, né, a pessoa que está no estado de culpa, de revolta, de desejar vingança, de fechar a mente, né, ela está vivendo Porque no inferno. popularmente, como é que a gente fala? Minha vida está um inferno, porque está tudo dando errado, cheio de problemas, e etc, etc. Quer dizer, a palavra já leva a conotação de que alguma coisa não está bem, né? Alguma coisa na sua vida não está correndo bem, entendeu? E se o seu estado mental também não está bom, entendeu? Fazendo uma analogia entre o estado mental de paz e o estado mental de tormenta, vamos dizer assim, ambos seriam o paraíso ou o inferno mentais, né? Dentro de nós mesmos. Isso mesmo. Então, esses são os nossos comentários, né, da primeira parte desse estudo, Vida no Mundo Espiritual. Logo, logo, eu e Ivane estaremos de volta com a segunda parte. Um abraço para vocês. Quer mandar um abraço para a turma, Vânia? Abraço, pessoal. Até a próxima.